E aí, pessoal? Tranquilidade? Beleza? Bom, olha só. Vamos lá para mais uma aulinha. Essa aulinha vai tratar de inferência. A gente vai fazer exercício sobre inferência. A gente teve aí a aula teórica disso. A gente viu lá os tipos de inferências que tem, né? Os pressupostos, que garante a verdade do texto, né? Os subentendidos, que não necessariamente garante que está lá dito no texto. Então, chegou a hora da gente treinar. Vamos dar uma treinada nisso. Vamos botar aqui o comando da questão e olhar para algumas frases e ver qual é a inferência que garante a verdade de cada frase que a gente vai colocar aqui, beleza? Certo? Então bora lá, qual é o comando da questão? A gente vai ter que dizer qual é o pressuposto qual é o pressuposto, ou seja, a inferência correta que garante a verdade de cada texto a seguir. A verdade de cada texto a seguir. Tá? Só lembrando um detalhezinho, galera. A gente viu que o pressuposto é aquele cara que se coloca pré. O que significa isso? É aquele entendimento que se coloca pré-texto, antes do texto. Lembrando que posto aqui tem a ver com o pôr, né? O que se põe. Né? E o que se põe diante da nossa frente é aquilo que a gente chama de texto, seja ele escrito, seja ele um texto oral, um texto falado. Tá? Só que se põe por debaixo do texto, né? Não se esqueça que esse su significa sub, né? É o nosso prefixo sub, que significa abaixo, por debaixo, né? Então a gente tem que observar o que estaria ali antes de o texto ser dito, né? Qual é a verdade que garante o texto ser dito, qual é o antes que garante aquele texto ser dito tal como vai aparecer aqui na nossa frente, né? Então, primeira frase para a gente analisar, primeiro textinho, primeiro posto aí, né? A frase é: Marcelo sofreu um acidente de carro dirigindo. Vamos lá, qual é a inferência possível aqui, mínima, básica, que garante esse texto ser dito, né? Que permite esse texto ser dito e ele sendo um texto verdadeiro. Bom, se o Marcelo aqui sofreu um acidente de carro dirigindo, o mínimo necessário que a gente tem que inferir, que a gente pode inferir, é que Marcelo era o motorista do carro do acidente, ou do carro acidentado. Certo? A gente pode ter algumas pequenas variações, mas a base da resposta tem que ser nesse raciocínio aí. Tá claro isso? Tá? Então isso aqui é o pré que tem que existir. Porque se ele sofreu um acidente de carro dirigindo, ele tinha que ser o motorista. Tá claro isso? É o mínimo básico. Você falou assim, mas é só isso? Bom, o que a gente pode pensar é, se ele estava bêbado, não sei.
Se ele estava em alta velocidade, não sei. Se tinha muito motorista maluco na rua junto com ele, não sei. Né? Se ele bateu num caminhão, num ônibus, num outro carro, se o carro dele rodou antes, se ele deslizou no óleo na pista, não tenho como afirmar. A gente não tem essa informação aí para poder dizer isso. Tá claro isso? Beleza? Então, todas essas outras circunstâncias, o texto não me permite pensar, porque o texto não dá isso, não tem, o que está posto ali não é o suficiente para me garantir isso. Né? Eu tenho que responder só o que é possível dar de garantia aqui. Tá legal? Às vezes vai ser simplesinho? Vai. E qual o problema? Nenhum. Tá beleza? Certo? Joinha? Vamos lá para a segunda frase? Segunda frase. Mariano correu com medo daquele camundongo. Mariano correu com medo daquele camundongo. Qual é o mínimo necessário que a gente tem para pensar de inferência, né, que tem que ter existido antes, né, para que esse texto pudesse vir a ser dito? Né? Bom, se Mariano correu com medo daquele camundongo, o que eu tenho que saber é que camundongos causam medo, pânico, sei lá o que, ao Mariano, ao tal do Mariano aqui. É o mínimo que eu tenho para pensar. Se o camundongo aí é um camundongo violento, feio, horroroso, se o Mariano é um Zé Cagão, né, é um Zé Medroso, eu não sei. Eu sei que camundongo, né, camundongo causa medo ao cara, né? Tanto é que ele correu aí, né, do tal do camundongo, é isso que o texto disse pra gente. Tá beleza? Certo? Tá? É o mínimo que a gente pode pensar, é o mínimo que a gente tem para dizer. Se o texto disser mais coisas, beleza, a gente considera outras coisas. Mas como o nosso texto aqui, obviamente, tem que ser frases, né? Porque senão fica muita coisa para ver ao mesmo tempo. Então a gente já vai treinando aí com essas frasezinhas, esses textos minúsculos aí, né? A frase é um texto minúsculo, é um texto menor, tá? Vamos lá para a próxima? A próxima diz o seguinte: hoje está fazendo frio. Bom, se hoje está fazendo frio, qual é o pressuposto dessa frase? Bom, se está frio é porque não está calor. Então, o mínimo que eu tenho para pensar é que hoje não está fazendo calor, tá? Você vai falar assim, mas isso é o oposto. Mas é o oposto. Normalmente o pressuposto é um antes, né? E que tende a ser o oposto. Costuma ser, né? Tem grande chance de ser. Eu não sei se você viu a outra aula, se você assistiu a outra videoaula, mas lá eu dei um exemplo, né? Você, para dizer, por exemplo, a frase a porta fechou, né? Você tem que ter um pressuposto. Eu só consigo dizer a porta fechou tendo como pressuposto o quê? Como possível, como inferência verdadeira e possível, o quê? Que a porta estava aberta, porque se ela nunca esteve aberta, eu não tenho como dizer a porta fechou. E repare que o aberto é o oposto de fechou. Certo? Tá? A gente falou isso na nossa aula anterior, né? Na nossa aula teórica sobre inferências. Se você voltar lá direitinho, em algum momento do vídeo eu dou esse exemplo. Inclusive eu nem anoto, eu só falo. Tal como eu estou fazendo agora. Tá? Belezinha? Joia? Podemos ir para a frase 4? Frase 4 diz o seguinte:
O carro saiu da garagem do prédio. O carro saiu da garagem do prédio. Bom, se eu digo o texto, o carro saiu da garagem do prédio, e isso corresponde a uma verdade possível, qual tem que ser a verdade anterior a isso, que não está aqui expressa, né? É um tá que não está. Se o carro saiu da garagem, o carro estava onde? O carro estava dentro da garagem do prédio. Certo? Se o carro estava novo, estava velho, se estava sujo, estava limpo, né? Eu não sei. Mas eu sei que ele tem que estar dentro, senão ele não sai. Né? Senão ele não posso dizer a frase que ele saiu da garagem do prédio. Né? Eu tenho que dizer outra coisa. Ele não saiu da garagem do estacionamento. Do um shopping, por exemplo. Tá? Tranquilidade? Então, a inferência possível é que o carro estava dentro da garagem do prédio. Então, ele sai da garagem do prédio. Eu posso dizer essa frase. Tá? Esse texto. Senão, não faz sentido. Beleza? Se ele nunca esteve dentro da garagem do prédio, não faz sentido dizer ele saiu da garagem do prédio. Tranquilidade? Simplesinho por aí, né? Até agora, né? Dá até desconfiança. Vamos lá para 5? Dá desconfiança, mas é isso mesmo, tá? Vamos lá. Retirada de estudantes da escola Centro Paula Souza. Essa frase é grandinha, hein? Centro Paula Souza está prevista para sexta-feira. Foi? Notou aí? Então, bora lá. Qual é a inferência possível para essa frase? A retirada aqui está prevista para sexta-feira. Então, a galera aqui, os estudantes, podem ser retirados dessa escola aí na quinta, na quarta, na terça, antes dessa sexta-feira? Não. Então, o raciocínio a gente já fez. Como é que a gente anota isso? Que não há previsão de retirada dos estudantes. Melhor, vamos mudar um pouquinho aqui para não ficar tão idêntico. De os estudantes saírem ou serem retirados da escola. Tem coisa que tem que repetir mesmo, tá? Da escola Centro Paula Souza. Centro Paula Souza. Antes de sexta-feira. Ou seja, não pode ser quinta, não pode ser quarta, não pode ser terça. Né? Eu não tenho como pensar isso. Joia? Está prevista para sexta, então não pode ser antes. É o mínimo que eu tenho para pensar. Tá claro? Eu ainda posso pensar que há estudantes dentro da escola Centro Paula Souza que só serão retirados sexta-feira.
né? O máximo que eu poderia dizer de versão aqui de inferência possível seria isso. Tá claro isso? Tá? Ou que há estudantes dentro da Escola Paula Souza que sairão somente sexta-feira e não antes. Então, só coisas desse tipo que eu posso pensar. Fora isso, nada mais. Não posso dizer que são bons estudantes, né, do 9º ano, do 8º ano, 7º ano, ensino médio, não tem como dizer nada disso, tá? Nada disso é possível pensar porque o texto não me fornece elementos suficientes para pensar isso, tá? Vamos lá para a frase 6? Podemos? Vamos lá. Incêndio no Canadá deixa 88.000 pessoas desabrigadas. Ah, vamos lá. A partir desse texto aí, o que é possível inferir? Vamos lá. As 88.000 pessoas desabrigadas estavam desabrigadas antes do incêndio? Não, né? Então, a gente já fez o raciocínio mínimo básico, que é o possível pensar. Então, não havia essas 88.000 pessoas desabrigadas no Canadá antes do incêndio ocorrido lá. Tá? Beleza? Você poderia de repente pensar assim: havia menos 88.000 pessoas desabrigadas no Canadá antes do incêndio. Aí eu tenho que saber se no Canadá tem já pessoas desabrigadas. É possível que tenha? É bem possível, mas eu posso afirmar, assim, garantir a partir só desse texto? Não, é melhor ter cautela. Ainda que seja muito provável, que seja muito possível que haja lá mais outros tantos de pessoas desabrigadas no Canadá, ainda que sejam poucos, menos que onde a gente mora, né? Eu não tenho garantias disso. Se eu não tenho garantias, eu vou ser precavido, eu vou ser cauteloso, eu vou ser cuidadoso e não vou dizer isso. Por hora eu não digo. Tá? Se eu tiver mais informações, aí eu digo tranquilamente, é uma outra inferência possível. Tá? Que havia menos 88.000 pessoas, além das já existentes lá no Canadá, antes desse incêndio. Tá tranquilo? Entendeu a lógica da parada? Se a inferência contém informações que você não pode garantir, tire essas informações que você não pode garantir. Tá? Podemos ir para 7? Vamos lá para o textinho 7? 7. Milton Nascimento, também é grandinho. Milton Nascimento vai aos Estados Unidos, da América, estou botando aqui a sigla, receber o título de doutor honoris causa
em música. Bom, Milton Nascimento é um cantor, músico brasileiro, lá de Minas, né? Já está até com bastante idade, né? Já acho que já passou dos 60, se não me engano, mas isso é de menos. Né? Aqui está dizendo que ele vai aos Estados Unidos receber o título de doutor honoris causa. Só para vocês que de repente nunca ouviram falar essa expressão, honoris causa, né? Honoris tem a ver com a nossa palavra honra, né? E causa tem a ver com motivo, que é motivo de honra. Doutor que é motivo de honra, né? Muito honrado naquele quesito. Qual é o quesito aqui? Está no final do texto. É o quesito música, tá? Então vamos lá. Se ele vai aos Estados Unidos, se ele tem que ir para lá, ele está lá? Não. Então a inferência possível aqui. Milton, Nascimento, não se encontrava, não se localizava, tanto faz, nos Estados Unidos da América para receber o título, o prêmio, né? Quase que um prêmio, isso é mais um título do que um prêmio, né? De doutor honoris causa em música. De fato, é um grande músico, né? Importante músico da história da música brasileira, né? Músico brasileiro, pessoa fantástica, até onde se sabe, né? Bom, enfim, de uma voz sem igual. Bom, independente dos elogios ao Milton, era isso que a gente tinha para pensar. Se ele tem que ir lá, é porque ele não está lá, tá? Se o título é super e ultra importante, né, numa renomada faculdade, universidade americana, né, aí eu não sei se ele vai dar valor a esse título, né, de doutor honoris causa, se ele acha isso importante, se ele não acha, em que país, outro país ele está, se ele está no Brasil, se ele está no Uruguai, no Paraguai, se ele está na Inglaterra, não se sabe. Só se sabe que nos Estados Unidos ele não está lá, porque ele tem que ir para lá. Né? É isso que o texto está me dizendo. Tá claro isso? É o mínimo que eu tenho de elementos para pensar. Tá? Qualquer outra coisa a mais, eu preciso de mais informações para ver se eu posso ou não aderir a essas outras informações e colocar aqui dentro da inferência. Tá beleza? Tenha sempre essa cautela, tá? É claro que você já sabe, quando você pega um texto aí numa questão qualquer, que tem mais informações, tem um parágrafo, 2 parágrafos, você tem que estar consciente do todo que estão de todas as informações que estão contidas nos parágrafos daquele texto, né? Não é só naquela frase, tem que ver às vezes o parágrafo anterior, às vezes o parágrafo posterior, às vezes até mesmo o título do texto, né, para saber se comporta ou não mais informações ali na inferência que você está fazendo, tá? No raciocínio, no entendimento, na interpretação que você está fazendo. Tá beleza? Tranquilo? Estou repetindo isso porque isso é importantíssimo. Vou encher o saco com isso até o final desse exercício, tá? Bom, enfim. Frase 8, já estou até escrevendo. Frase 8 diz: a geladeira queimou na última falta de luz. Na última falta de luz. Bom, se a geladeira queimou na última falta de luz, qual é o raciocínio mínimo básico que tem que existir antes? Qual é a condição mínima básica que tem que existir antes para ela poder ter queimado? Ela estava queimada antes? Não, né? Então a gente anota que a geladeira funcionava normalmente. Aliás, não vou nem botar normalmente. Funcionava até a última
falta de luz. Por que eu não botei o normalmente? Por que eu retirei o normalmente? Porque eu não sei se o funcionamento estava normal, se ela já tinha algum defeito dentro, se ela estava gotejando, se estava vazando, não sei, né? Se a porta não estava vedando direito, né? Que às vezes a geladeira, quando com o tempo, com o uso, aquela borracha da porta não fica vedando direito, né? E aí vai gerando problemas de não congelamento, armazenamento adequado dos alimentos, né? Então, normalmente, já era um plus ali, uma informação a mais que eu não tenho como garantir. Eu sei que ela estava funcionando. Se estava funcionando bem, mal, se a geladeira era velhinha, novinha, não sei, né? Se ela era fantástica, genial, se era simplesinha, né? Não sei, não tem essas informações aqui. O texto não me dá a possibilidade de pensar isso. Tá claro? Tá? Então, cautela na hora de pensar, às vezes, o uso de uma palavrinha, tá? Na sua inferência. Porque ela já vai, às vezes, estar dizendo coisas que o texto não permite pensar, tá? Não autoriza, né, você pensar acerca do texto original, tá? Da informação que foi veiculada lá no texto que está na sua frente. Tranquilidade? Então, vamos lá para 9? Estou indo para 9, hein? Venda de caminhões. Venda de caminhões caíram 23%, 23% no mês de setembro de 2015. Bom, vamos lá, tá aí a frase. Ele diz que teve menos caminhões sendo vendidos, né? Menos 23% no tal lá mês de setembro de 2015. Só para você ter uma ideia de quanto é 23%, sempre o total você tem que contar por 100, né? Por cento significa por 100. Você está fazendo a contagem a partir do máximo, do limite máximo de 100. 23%, vamos pensar em dedos. Seriam quantos dedos? Aliás, vamos fazer uma conta aí. 23%. E transformar isso em dedos. Seria mais ou menos 4 dedos. Pega os seus 4 dedos aí e conta cada um deles 25. Né? 25 mais 25 dá 50, mais 25, 75, mais 25 dá 100. Então, 23 é quase 25. Seria comum você ter uma queda de um dedo aí dos seus 4 dedos. Né? Só para você visualizar, só para ter uma referência. Que às vezes a gente perde a referência quando é percentual, se atrapalha com percentual. Só para visualizar, tá? Seria quase que perder um dedo inteiro, só ficaria um cotoguinho de nada. Beleza? Isso se a gente dividir só em 25. Se fosse dividir em 20, aí teria que pegar os 5 dedos à mão e seria um dedo mais um pouquinho, tá? Bom, independente dos dedos aí, o que é que você tem que interpretar? Caíram 23. Houve outro percentual diferente de 23 na queda de venda de caminhões no tal mês de setembro de 2015? Não. Então, esse é o mínimo que a gente tem para pensar. Eu não sei qual foi o percentual, por exemplo, de outubro, você sabe? Outubro de 2015? De agosto de 2015, você sabe? Mesmo que você saiba aí na sua cabeça, você é uma pessoa muito bem informada acerca do percentual de vendas de caminhões no Brasil todos os anos dessa sua vida, né? Mesmo que você saiba isso, você tem como, a partir desse texto, utilizar essa informação? Não. Porque nesse texto ele não me fala do mês de outubro de 2015, né? Nem outubro, nem novembro, nem dezembro. Também não fala de junho, julho, agosto. Né? Os meses anteriores e subsequentes, ele não fala nada. Né? E ele está me dizendo 23% nesse mês. Não foi 22, não foi 22,5%. Né? Ele pelo menos não falou isso. Né? Não foi 24%. Então
A única coisa que eu tenho para dizer, que é possível dizer, é que não houve percentual, ou melhor, queda de venda de caminhões diferente de 23% no mês de setembro de 2015. No mês de setembro, podia botar em setembro de 2015. Tá? Aí tanto faz. Setembro de 2015. Tranquilo? É o mínimo do mínimo que eu tenho para pensar. Qualquer outra coisa que eu queira pensar mais, agosto, setembro, outro percentual, aí já é viagem na maionese, porque o texto não me permite. O texto não dá informações suficientes para eu pensar mais coisas, tá? Ah, fica quase que uma reescritura? Fica, às vezes fica, tá? Mas é assim mesmo, paciência. Tranquilo? Certo? Podemos ir para 10? Vamos lá para 10. O texto diz: a história real, já se liga nesse real, hein? Do executivo que delegou poder às pessoas em sua empresa. Bom, você tem aí o texto dizendo: a história real do executivo. O executivo é o cabeça, né, da empresa, né? Às vezes o dono mesmo, né? Se não o dono, quase que o dono lá, um gerentaço, hoje chamam de CEO, né? Sênior, etc. Enfim, tem um monte de nomes que o nego dá aí. Volta e meia estão mudando os nomes também, isso saiu de menos. Né? O cabeção lá da empresa, né? Em vez dele fazer, ele delegou o poder, ele passou o direito de as pessoas decidirem lá, também terem poder de decidir lá na empresa dele. Essa é a parada. Para onde você tinha que olhar para pensar na inferência? O começo do texto. O começo do texto começou como? Dizendo a história real. Ora, se ele está falando que tem a história real, tem uma tal história real, esse comecinho aqui, ó, tô até marcando para você. É porque tem histórias que não são reais, né? Então, aí está o raciocínio básico para sua inferência. Se aqui o texto está me dizendo que tem uma história real, eu tenho que minimamente pensar que há histórias, digamos assim, não reais, seriam mentirosas, né, no caso, mas posso botar não reais, sobre o acerca de, ou a respeito de, o executivo que deu poder a pessoas em sua empresa, na empresa dele.
tá? Esse era o mínimo que você tinha que pensar. Você disse que tem uma história real, tem outras histórias aí que não são tão reais assim, não são tão verdadeiras assim. Né? Se o executivo é de uma empresa muito importante, se ele é muito rico, se ele é muito pobre, se ele tem muitos funcionários, se os funcionários deles são confiáveis, né? Essas pessoas aí são confiáveis, não são confiáveis, eu não tenho como garantir. O texto não te dá informações para que você tenha essa garantia de afirmar isso, tá? Se esse executivo é pilantra, se não é pilantra, né? Se é um calhorda, se é baixinho, se é alto, se é magro, se é gordo, se é fraco, se é forte, né? Não sei. Né? Se é branquinho, se é azulzinho, se é verdinho, se é amarelinho, eu não sei. Tá claro isso? Nem eu, nem você. Pelo que está escrito aí na frase 10, no texto que está na sua frente e na minha frente, a gente não tem como dizer mais nada. Eu só tenho como dizer aqui sobre esse real que aparece vinculado à palavra história. Tranquilidade? Foi? Beleza? Então, essa é a nossa primeira bateria aí. Valeu? Fui!